A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje estudo bíblico, carta aos Hebreus. Aqui ele vai falar que é carta de Paulo aos Hebreus, tá? Mas a carta de Paulo é mais ou menos que anônima, ninguém sabe quem é o escritor, tá? Eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque o jeito da carta, o jeito de se comunicar, tudo parece ser que foi o mesmo apóstolo Paulo, mas na verdade ninguém sabe quem foi o escritor da carta de Hebreus, tá? Para deixar claro, só isso, tá? Porque aqui ele vai falar carta de Paulo aos Hebreus, mas o certo é que ninguém sabe quem foi. Embora eu acredite que tenha sido Paulo, mas é autor desconhecido, né? Na Bíblia não relata quem foi. Nas outras cartas sempre fala carta de Paulo, carta epístola de Pedro, né? Mas nessa não fala não. Tá? Só para deixar isso claro, tá bom? Então vamos lá. E esse vídeo aqui eu acho que vai ser 2 vídeos, tá, irmãos? Vai ser necessário. Tá. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse vídeo aqui, ele é também para poder vocês. O significado dele é para esclarecer para vocês a transição da lei para a graça. O significado, né, que a lei teve, o papel que a lei teve, e a transição para a nova aliança, que é a graça que nós estamos vivendo hoje, tá bom? O significado e como a gente deve agir hoje na graça e como que a lei serviu naquele tempo lá e o que era andar na lei, entendeu? Vai ter esses esclarecimentos. Deixa eu ajustar aqui certinho. Isso. Deixa eu ver aqui se vai ficar melhor aqui, peraí. Aí. Acho que tá bom assim, né? Tá bom. Vamos lá. Vou deixar muito alto aqui. Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz: Que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso aqui foi tirado também dos Salmos, viu? Davi falou nos Salmos isso daí. Já estava prenunciando a vida de Jesus, né? Assenta-te aqui à minha direita, que eu colocarei seus inimigos por os cabelos de seus pés.
Vamos lá. Todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão falando aqui dos anjos, tá? São espíritos ministradores. A gente não deve adorar anjo, tá, irmãos? A gente adora a Deus, tá? Teve uma falha de João lá que ele prostou-se ao anjo. O anjo falou: olhe, não faça tal, adore a Deus. Entendeu? Então, foi posto como exemplo aquilo. Entendeu? Foi uma falha de João ali. João foi um grande apóstolo e acertou em a maioria das coisas, mas ele teve falha, porque era humano, né? Só que ele se prostrou porque era, na visão dele, era uma autoridade espiritual, né? Mas não deve se ajoelhar a ângelo, nem adorar anjo. Os anjos são espíritos ministradores para nos ajudar, certo? A gente adora a Deus. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. A gente não deve adorar, irmãos, coisa alguma, nem ninguém. Nem cantor, nem ídolos, nem igreja, nem santo, nem nada. A única adoração é direta ao nome de Jesus e a Deus por meio de Cristo. Só, pai e filho. A adoração é só para eles. Em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade, porque não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre... Por que fez Jesus um pouco menor que os anjos? Porque ele se esvaziou da divindade dele e se fez semelhante a homem, entendeu? Para cumprir a missão dele na terra, ele tinha que vir como carne, passar o que nós passou aqui, entendeu? Para falar, Deus não sabe o que a gente passa aqui, sabe? Porque ele veio, viveu em carne e passou muito mais de sofrimento do que a gente sofre, entendeu? Então essa justificativa não cabe. Então ele sofreu como homem e morreu por morte de cruz, entendeu? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Obras de tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome. Peraí que travou aqui, irmão. Santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui que é a congregação? Reunião de pessoas que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, onde quer que ela também esteja, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, olha lá, eu não tenho mais medo da morte, toda a vida sujeitos à servidão. Porque... por medo da morte. A pessoa está escravizada por medo da morte e não tem coragem de tomar certas atitudes. Porque é igual nas igrejas. Se você sair daqui, você vai pro inferno.
Aí com medo de ir pro inferno, a pessoa acha que se ela sair da religião, vai pro inferno. Pelo contrário, ela vai se ficar lá. Entendeu? Isso são falsos pastores. Aí, por medo da morte, o diabo está acorrentando as pessoas. Entendeu? E o medo paralisa a pessoa. E ela não conhece a plenitude e o resplendor da glória de Deus, do evangelho da glória de Deus. Entendeu? O diabo que não deixa a pessoa ir para a Bíblia para ela não ter conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Aí, tá vendo? Somente... porque Moisés, ele era o ministério da lei, certo? Então tinha os tabernáculos, que era as tendas que eles se reuniam para adorar a Deus, e depois veio o templo construído por Salomão, entendeu? Mas quando Cristo veio, na nova aliança não tem mais templo. Ele falou, olha, derrubar esse templo eu levantarei 3 dias. Nós levamos 46 anos para erguer esse templo, edificar esse templo. Você vai destruir 3 dias, vai construir? Ele está falando do corpo dele. E depois que ele ressuscitar, se habitar dentro de cada cristão, o verdadeiro. Entendeu? Aí como casa somos nós, olha lá, falou lá. Levarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha lá, que aquele povo não ouviu a voz de Deus, ficou sendo murmurador e teimoso, entendeu? E eu esqueci de falar no outro vídeo, porque eu fiz o vídeo aí, né, irmãos? Do que me fez sair das denominações. Eu citei alguns versículos lá e esqueci de pôr esse outro. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está em Atos, eu só não sei o capítulo, tá? Tá no livro de Atos esse daí, tá? Que ele prega para os atenienses lá, né? Muitos os vejo supersticiosos ou adorando muitos deuses, né? Aí o que eu venho anunciar aonde está escrito aí em vocês o Deus desconhecido. Esse veio anunciar que não habita em templo feito por mãos humanas, entendeu? Vamos lá. Os pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração... Por quê? Eles não entraram na terra prometida, que emana leite e mel, né? Que só entrou Caleb e Josué, porque eram os rebeldes, né? Então Deus não permitiu que ele entrasse. Mas ali era uma figura da terra prometida que Deus prometeu para nós hoje em espírito. Tanto da terra, da condição de cidadãos celestiais, que é o paraíso, o reino eterno, tanto da nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada, que um dia eu vou fazer estudo de milênio com vocês, tá? Que é a Jerusalém espiritual. O qual Jerusalém não é só os judeus, somos todos nós, porque nós, se você estudar a Gênesis, a genealogia e
como que chama, irmãos? Esqueço o nome. Não é descendência, é a linhagem de lá, de Gênesis para cá. Nós somos gerações. Deus prometeu a Abraão: você vai ser pai de várias nações. Ele falou nações, entendeu? Não falou nação de Israel, entendeu? Ele falou nações. Então nós somos da linhagem, cada uma de uma linhagem. Não tem várias tribos que fala lá dos 12 tribos de Israel. Nós fazemos parte de uma dessas 12, entendeu? É o gentil com o judeu. Por quê? Porque as tribos se dispersaram, então formaram as nações. Por isso que Deus confundiu a língua lá em Gênesis e formou nações, que eles estavam construindo a Torre de Babel, né? Aí Deus confundiu as línguas e cada um dispersou para o seu canto, e aí surgiu várias nações, entendeu? E Deus teve que restituir tudo de novo, entendeu? Aí prometeu para Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Então nós somos da linhagem desses povos aí, porque são 12 tribos. De alguma tribo você é da linhagem, eu sou da linhagem de alguma dessas tribos. É por isso que fala, os 144 mil de Apocalipse é simbólico, são 12 mil de cada tribo. Então são espalhados pelo mundo e vai reunir, os anjos do Senhor vai reunir, entendeu? É esse povo aí, né? Eu não sei como, é só em Apocalipse que a gente vai saber, né? O que vai acontecer isso aí. Vamos lá. Mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação... A nova aliança foi pregada a nós, que não fazemos iguais a ele no tempo da tentação, que tentaram a Deus, entendeu? Não acreditaram e foram engolidos pelo... Deus abriu lá a terra e engoliu. Ali é uma figura do lago de fogo, que quando Deus julgar o povo, vai abrir, porque ele não quer jogar ninguém lá, irmãos. A pessoa que se destina para lá, porque endurece o coração, não quer se converter das suas maldades, dos seus pecados, né? E maldade aqui não é só matar, roubar, e maldade é invejar, é mentir, é trair, tudo isso daí é maldade, irmão, é pecado, entendeu? Então nós temos que nos convertermos do mal, entendeu? Então aí vai ter novos céus e nova terra, e nós vamos herdar esse novo céu e nova terra, entendeu? Depois do julgamento final, entendeu? É isso, vamos lá. Eles aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas... O repouso de Deus, inicia no sétimo dia e o oitavo continua. Por isso que tem a circuncisão no oitavo dia. E 7 é o número da perfeição. 7 é o tempo, Deus construiu todas as suas obras, o mundo e o homem no sexto dia. E 7 ele descansou. Não que Deus precisa descansar, né, irmãos? Ele quis mostrar uma figura do reino milenial, entendeu? Que a gente vai descansar no Senhor. Se formos obedientes, cremos e andarmos nos seus caminhos, nós vamos entrar no repouso do Senhor,
entendeu? No descanso, no 7º dia, entendeu? O 7º dia não é para você guardar o sábado igual o adventista do 7º dia faz. Ali é um simbolismo. Jesus falou, quando ele fez as obras, os religiosos fariseus falou, você não pode fazer hoje é sábado e tal. Ele falou, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Você não viu como colher o espiga para se alimentar? E Davi como foi comer o pão da proposição que não podia comer? E ele estava com fome porque vinham das batalhas? Então é isso. 7 significa o reino eterno, do descanso do Senhor, né? Que tem o 8º também, né? Que continua, que é a eternidade. As novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura... Por isso que fala, né? O homem engana, o outro homem engana a si mesmo, mas não engana a Deus. Entendeu? Deus discerne o coração, ele vê por trás da fumaça de fogo, de trás, dentro da pessoa. Aí tem um outro versículo que é bacana também, que tem assim, ó. Você faz o mal, Deus te livra da mão das pessoas, Deus te livra do homem mau, Deus te livra da mão do diabo, Deus te livra dos seus pecados. Mas quem te livra da mão de Deus, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque quem vai te livrar de Deus? Ninguém. Entendeu? Então, cuidado com o que a gente pratica, né? Então, o juízo de Deus ninguém escapa. Entendeu? Porque Deus também se ira, irmãos. Ele é manso, ele é santo. O maior atributo de Deus é amor. Mas ele também é justiça e fogo consumidor. Vai falar ali, né? Então, a pessoa tem que ter tremor e temor de Deus, não temor só porque Deus leva para o castigo eterno, não, temor por respeito, por reverência, porque você ama a Deus, entendeu? Como Ele te ama e deu seu Filho para morrer por vocês. Coberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Samap é a força para o seu negócio virar um sucesso. De maquininha de cartão com design único a banco digital grátis, além das menores taxas e dinheiro das vendas na hora, direto na conta digital. Porque uma parceria de sucesso começa com transparência. Vai demorar agora. 3 razões para se reunir com os missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fraudulência, sai fora daí. Parece a de santo, lembra? Fiz no outro vídeo. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados.
E ninguém toma para si mesmo esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quando o que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer de difícil interpretação. Então, porque na verdade esse Melquisedeque é rei de Salém, ou seja, rei de justiça e rei da paz. Era uma figura como se fosse de Deus. Deus estivesse usando aquele homem lá, que ele não tinha genealogia, nem princípio de dias, nem de fim. Então, esse é Deus, que não tem genealogia, nem princípio de dias, nem de fim, entendeu? Então, era o Melquisedeque, Deus usou ele como uma figura do próprio Deus, entendeu? Porque, Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, entendeu? O que acontece? Vai passar ali, por isso que Abraão deu o dízimo, porque Abraão reconheceu Melquisedeque como maior em espiritualidade que ele. Então, mas Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra, dos bens. Ele não deu do que era dele, ele deu dos despojos, entendeu? E nem era na lei ainda, não tinha sido a lei de Moisés ainda, foi em Gênesis, antes da lei. Então, Melquisedeque era uma figura, como se fosse uma figura de Deus. E Jesus era sumo sacerdote, porque antes de Jesus tinha o sumo sacerdote na lei. Só que era sumo sacerdote que eram os pecadores e que morriam. Então Jesus é o maior dos sumos sacerdotes, porque ele não é pecador e nem morre. Entendeu? Então por isso veio nova aliança por meio de Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Porque o outro não era perfeito, entendeu? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. De leite. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas, por que ele está falando isso? Porque ele está falando assim, aqueles que retrocedem para obras da lei, entendeu? Para a velha aliança, que foi que Paulo, aí você interliga com o Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas.
Paulo fala que está debaixo da lei, está debaixo da maldição, porque quer tornar aonde Cristo já libertou da maldição da lei, cravou na cruz a lei, que ele cumpriu a lei. Então ele cravou a lei, ele se tornou maldição por nós. Então, tanto é que o juízo de Deus caiu nele. E ele formou uma nova aliança, que é a da graça. Então, da graça tem descaído se andar na lei. De nada aproveitará Cristo, porque você voltou para regras de cerimônias e guardar dias e guardar anos, e isso aí é tudo voltar para a lei, entendeu? E aí crucifica Cristo de novo. Cristo não vai ser crucificado de novo. Então não tem como trazer a pessoa de volta mais se ela voltar para a obra da lei, entendeu? Então, cuidado para vocês não voltarem para a obra da lei, desses negócio de cumprir regra religiosa, dias, esses daí que faz isso. Por isso que Deus fala que muitos, em Tito fala assim, ó, depois de uma ou outra de situações, o homem herege evita-o, porque o tal peca e já está em si condenado. Então quer dizer, já está condenado, já está para perdição, ele só está esperando o tempo dele. Também igual o diabo, porque ele insiste em fazer coisas da lei. Hoje nós não estamos mais na lei, estamos na graça da nova aliança, andando no espírito, não na carne. A adoração do Antigo Testamento era adoração na carne, terrena. Hoje a adoração é em espírito e verdade, celestial, adoração em espírito. Entendeu? Não é mais do jeito que era antigamente. Não tem. Aí fica colocando um monte de objeto ungido, de não sei o que lá ungido. Isso aí é obra da lei. Isso daí, esse pessoal, por isso que eles não se arrependem. Entendeu? Muita gente fala assim, esses caras não se arrependem porque não é impossível Cristo morrer de novo. Eles voltaram para a obra da lei, já estão na palavra, está escrito aí, já estão condenados, entendeu? Porque senão eles se arrependeriam, não se arrepende, entendeu? Ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus. Considerai, pois, quão grande era este
a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Melquisedeque, dos despojos, ó, você viu? De que é despojo? É quando ia para a guerra, irmãos, e ele foi resgatar Ló, Abraão, com os seus exércitos do bem lá, né, com o povo, Deus ordenava que eles pegassem todos os bens do rei, né, e eles trouxessem. Aí Abraão deu esses bens para Melquisedeque como dízimo. O que é dízimo? As primeiras coisas. Abraão deu os despojos das coisas para Melquisedeque, entendeu? Como reconhecendo ele superior a ele. E Melquisedeque superior a Abraão, entendeu? É isso. O sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha lá, mudança de sacerdócio faz necessária mudança da lei. Ou seja, sacerdote era Melquisedeque, sumo sacerdote. Só que também tinha o sumo sacerdote lá, no tempo da lei, né? Arão, os filhos de Arão, os outros lá, tudo sumo sacerdote, e tinha os sacerdotes, né? Que eram os outros de baixo. Só que eram homens que morriam. E eram homens pecadores. Então, e expiava o pecado matando os animais para representar a Cristo. Mas esses animais não podiam tirar o pecado do povo. Então, era como figura para botar para um. Então, tudo que é da lei, inclusive o dízimo, não existe mais. Entendeu? Porque nós estamos na nova aliança. Daqui a pouco vai lá para lá. Deixa eu ver quanto tempo tem. Mais 3 minutinhos. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha lá, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. É introduzida uma melhor esperança, aliança. Chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito criador. Desse ensino aí não é dízimo, que nem os outros querem pregar, é o Melquisedeque. É a figura de Melquisedeque, que representa o Deus Altíssimo. Entendeu? Aqueles foram feitos quantas vezes não fala o nome de Melquisedeque? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente,
imaculado, separado dos Cristo pecadores Jesus. e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, Olha lá, homens mas fracos. a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 8. Procurando. Então, irmãos, vou parar por aqui, tá? Já deu 40 minutos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, que elucide a mente de vocês aí. E capaz de Cristo esteja com todos vocês, de nosso Senhor. E badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Compartilhe os vídeos por amor de Cristo, em nome de Jesus. Para chegar a conhecimento. Busque os vídeos de estudo da palavra para te dar mais conhecimento, mais revelações de Deus. Para vocês terem mais intimidade com o Senhor. Que esses vídeos é aqui para levar a interpretação de acordo com a palavra, levar esclarecimento, e para aqueles que não tem tempo de ler a Bíblia, então já facilita, não tem tempo de ler do jeito que eu estudo, né? Lê às vezes, mas não estuda profundamente, então eu vou dando as interpretações, eu vou ajudando, entendeu? Então eu peço que compartilhe, que deixe o like também, né? Para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros, tá bom? Muito obrigado, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, fui!